Na noite de Natal, no seu último dia como faxineira, Camila Nogueira se despediu pela última vez do pequeno Ian Ferraz. Ela não imaginava que, apenas 24 horas depois, aquele menino que não falava iria segurar seu rosto com as mãozinhas geladas e sussurrar a palavra que mudaria tudo: mamãe. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Camila Nogueira sabia que aquele seria seu último dia na mansão dos Ferraz. Era a véspera de Natal, e ela tinha tomado a decisão mais difícil de sua vida: deixar o único lugar onde ainda se sentia útil, mesmo que isso significasse abandonar o menino que tocava seu coração de um jeito que doía. Ela empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor imenso, seus passos abafados pelo tapete grosso. As luzes de Natal piscavam nas janelas, mas dentro do peito de Camila só havia escuridão. Fazia 2 anos desde que seu filho Pedro tinha partido, levado por uma pneumonia que ninguém conseguiu deter. Ele tinha apenas 4 anos, a mesma idade de Ian. O quarto de brinquedos estava silencioso quando ela entrou. Ian estava lá, como sempre, sentado no canto mais distante, os olhos fixos no nada. Camila colocou o balde no chão e observou o menino por um instante. Cabelos escuros bagunçados, roupas caras que pareciam grandes demais naquele corpinho magro. Mas o que mais doía era o vazio. Ian não falava há 8 meses. 8 meses desde que ele tinha visto a mãe morrer no acidente. Camila respirou fundo e começou a arrumar os brinquedos espalhados. Outros funcionários passavam correndo pelo corredor, preparando a festa de Natal que aconteceria naquela noite. Ninguém entrava ali, ninguém tinha paciência para ficar perto de uma criança que não respondia, que não sorria, que só existia em silêncio. Mas Camila era diferente. Ela entendia aquele silêncio. Ela pegou as peças de um quebra-cabeça que estava jogado no chão e caminhou devagar até ficar a alguns passos de Ian. Não disse nada. Apenas se sentou no tapete de pernas cruzadas e começou a montar as peças. Ian não se mexeu. Camila continuou montando. Primeiro a borda, depois as cores. Suas mãos se moviam com calma, sem pressa, sem esperar nada. Ela não tentava forçar conversa, não fazia perguntas. Não pedia atenção. Foi quando percebeu que Ian tinha virado a cabeça. Ele estava olhando para ela. Não para o rosto dela, mas para as mãos. Os olhos escuros acompanhavam cada movimento, cada peça encaixada. Era a primeira vez em semanas que Ian demonstrava interesse em algo. O coração de Camila acelerou, mas ela controlou a emoção. Não podia assustar o menino. Continuou montando, fingindo não perceber. Depois de alguns minutos, empurrou uma peça na direção dele. Ian olhou para a peça, depois para Camila. Depois de volta para a peça. E então, devagar, esticou a mão pequena e pegou. Camila quase chorou ali mesmo, mas segurou as lágrimas e continuou. Eles ficaram assim por quase 1 hora, em silêncio, montando o quebra-cabeça juntos, sem palavras. Só existindo no mesmo espaço, compartilhando aquela dor que nenhum dos dois sabia nomear. Lá fora, a neve começava a cair. Do lado de fora do quarto, a governanta Mariana passou e espiou pela porta entreaberta. Ela balançou a cabeça surpresa. "É incrível", murmurou sozinha. "Ele nunca fica assim com ninguém." Mas Mariana não sabia o que Camila sabia. Ela não sabia que dor reconhece dor. Que solidão reconhece solidão, que às vezes não são as palavras que curam, mas apenas estar presente. Quando Camila terminou de limpar o quarto, Ian ainda estava sentado no mesmo lugar, olhando para o quebra-cabeça pronto. Ela guardou os produtos de limpeza e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. "Até logo, Ian", disse baixinho. Ele não respondeu. Claro que não, mas pela primeira vez em meses, Ian virou a cabeça e olhou diretamente para ela, e Camila teve certeza de que de alguma forma ele tinha ouvido. Ela fechou a porta devagar e encostou nela por um segundo, os olhos ardendo.
Amanhã não estaria mais ali. Amanhã Ian acordaria e ela teria ido embora, como todas as outras pessoas que ele tinha perdido. Mas ela não tinha escolha. Ver aquele menino todos os dias estava destruindo o que restava dela. Camila puxou o carrinho pelo corredor, a cabeça baixa, quando ouviu passos rápidos atrás de si. Camila! Era Mariana, ofegante. Você viu? O menino olhou para você. Ele nunca faz isso. Camila forçou um sorriso triste. Eu vi. Você tem um jeito especial com ele. Sério mesmo. A senhora Genevieve não consegue chegar perto sem ele se fechar completamente. Ao ouvir o nome da noiva de Augusto Ferraz, Camila sentiu um arrepio. Genevieve era tudo o que Camila não era. Linda, rica, educada. E odiava Camila desde o primeiro dia, embora Camila nunca soubesse exatamente por quê. É só paciência, Camila respondeu, desviando o olhar. Mariana ia dizer algo mais, mas uma campainha ecoou pelo corredor. Era o interfone da cozinha. Preciso ir. Mas Camila, você devia falar com o senhor Augusto. Acho que ele não sabe o quanto Ian gosta de você. Camila balançou a cabeça. Não é meu lugar. Seguiu pelo corredor sozinha, enquanto a mansão inteira se preparava para uma festa que ela jamais participaria. O vestiário dos funcionários ficava no porão da mansão, um lugar pequeno e sem janelas, onde os empregados guardavam seus pertences. Camila desceu as escadas devagar, o corpo cansado, depois de um dia inteiro limpando os 3 andares da casa. Ela abriu seu armário de metal enferrujado e pegou sua bolsa velha. Dentro, envolta em um lenço de tecido, estava a única foto que ela tinha do filho. Camila sentou no banco de madeira e segurou a foto com as 2 mãos. Pedro sorria para a câmera, os dentes da frente faltando, segurando um sorvete derretido. Ela tinha tirado aquela foto no último aniversário dele, 3 meses antes de tudo desabar. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, pesadas, queimando. Ela tinha achado que trabalhar com crianças ajudaria, que ver Ian todos os dias preencheria o vazio. Mas estava errado. Cada vez que olhava para aquele menino, via Pedro, a mesma idade, o mesmo jeito quieto, a mesma solidão nos olhos. E agora Ian estava mudo, preso dentro da própria dor, e Camila não conseguia salvá-lo, assim como não tinha conseguido salvar Pedro. Por que eu não consigo te esquecer? Ela sussurrou para a foto, a voz quebrada. Por que dói tanto? Não havia resposta. Nunca havia. Camila limpou o rosto com as costas da mão e guardou a foto de volta na bolsa. Ela precisava ser forte. Só mais algumas horas e estaria livre. Livre da dor de ver Ian. Livre da culpa de não poder ajudá-lo. Mas quando fechou o armário e subiu as escadas, uma melodia escapou de seus lábios sem que ela percebesse. Era a canção de Ninar, que cantava para Pedro todas as noites. Uma música simples sobre estrelas e sonhos que a mãe dela tinha cantado para ela quando criança. Camila nem percebeu que estava cantarolando até parar no meio do corredor, a mão na boca. Não, murmurou, não posso fazer isso. Mas já era tarde demais. A música tinha saído e alguma coisa nela tinha se quebrado de novo. Ela seguiu para a cozinha, onde precisava buscar novos produtos de limpeza. A cozinheira, Dona Rosa, estava preparando bandejas de canapés para a festa. Camila, querida, você está bem? Dona Rosa perguntou, olhando para o rosto inchado da moça. Estou sim, Dona Rosa, só cansada. Você devia tirar o resto do dia. Já limpou a casa toda. Camila balançou a cabeça. Preciso terminar o 2º andar. Ainda falta o escritório do Sr. Augusto. Dona Rosa fez um barulho de desaprovação. Esse homem nem percebe o que acontece ao redor. Vive trancado naquele escritório, trabalhando sem parar. Mal olha para o próprio filho. Camila não respondeu. Não era seu lugar julgar. Augusto Ferraz tinha perdido a esposa. Cada um lidava com a dor do seu jeito. Alguns se fechavam, outros, como ela, fugiam. Ela pegou os produtos e voltou para o 2º andar.
O corredor estava vazio e silencioso, as portas dos quartos fechadas. Camila passou pelo quarto de Ian e parou por um instante, a mão na maçaneta. Não devia entrar de novo. Já tinha se despedido, mas algo mais forte que a razão a puxou. Ela abriu a porta devagar. Ian estava deitado no chão, de bruços, desenhando com giz de cera. Quando ouviu a porta, ele virou a cabeça e ficou olhando para Camila. "Oi", ela disse baixinho, entrando. "Só vim buscar uma coisa que esqueci." Mentira. Ela não tinha esquecido nada, só precisava vê-lo mais uma vez. Camila caminhou até a estante e fingiu procurar algo. Ian continuou desenhando, mas seus olhos voltavam para ela a cada poucos segundos. "O que você está desenhando?" Camila perguntou, sabendo que não receberia resposta. Ian não falou, mas empurrou o desenho na direção dela. Camila se abaixou e pegou o papel. Era um desenho simples. Uma casa, uma árvore e 2 pessoas. Uma grande, uma pequena. "É você e sua mamãe?" Camila perguntou a voz suave. Ian não respondeu, mas seus olhos encheram de lágrimas. E então Camila fez algo que nunca tinha feito. Ela se sentou no chão ao lado dele e o abraçou. Não perguntou permissão, não hesitou. Apenas o puxou para perto e segurou. Ian ficou rígido por um segundo. Depois, devagar, afundou no abraço. Ele não chorou, não fez som, mas seu corpo inteiro tremia. "Eu sei que dói", Camila sussurrou. "Eu sei que você sente falta dela. Eu também sinto falta de alguém, todo dia. Dói tanto que às vezes eu não consigo respirar." Ian apertou a camisa dela com as mãos pequenas. "Mas a gente continua, tá bom? A gente continua porque eles gostariam que a gente fosse feliz. Sua mamãe gostaria que você fosse feliz." Ela ficou ali, segurando aquele menino quebrado, enquanto os minutos passavam. Lá fora, os preparativos da festa continuavam. Risos, música, vida. Mas ali dentro, no quarto silencioso, 2 almas feridas se encontraram. E por um breve momento, a dor de ambos foi um pouco mais leve. Quando Camila finalmente se levantou, Ian ainda estava no chão, segurando o desenho. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. "Feliz Natal, Ian." Ele não respondeu, mas quando ela fechou a porta, Ian olhou para o desenho e pela primeira vez em meses, uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. Genevieve Vasconcelos estava no quarto principal da mansão, girando na frente do espelho de corpo inteiro. O vestido de seda vermelha caía perfeitamente sobre suas curvas, e os brincos de diamante brilhavam sob a luz do lustre. Ela sorriu para o próprio reflexo. Estava perfeita, como sempre. A festa de Natal seria o evento do ano. Todos os empresários importantes estariam lá. E ela, Genevieve Vasconcelos, noiva de Augusto Ferraz, seria a anfitriã, a futura dona daquela mansão. Ela ajustou o batom vermelho e caminhou até a janela para verificar os preparativos no jardim. As luzes já estavam acesas, formando um caminho brilhante até a entrada. A árvore gigante, decorada com enfeites dourados, dominava o salão principal. Tudo estava perfeito. Mas quando seu olhar se moveu para a ala leste da mansão, onde ficava o quarto de brinquedos de Ian, Genevieve parou. Ela viu através da janela iluminada, viu Camila sentada no chão, viu Ian ao lado dela, e viu quando o menino se deixou abraçar. O sangue de Genevieve ferveu. Aquela mulher, ela sibilou entre dentes. Genevieve tinha tentado de tudo para se aproximar de Ian. Tinha comprado brinquedos caros, tinha contratado terapeutas, tinha até fingido carinho, mas Ian a rejeitava sempre. Ele fugia quando ela entrava no quarto, desviava o olhar quando ela tentava conversar, fechava-se completamente, e agora aquela faxineira conseguia o que ela não conseguia. Genevieve apertou os punhos. Não podia permitir. Ian seria seu enteado em breve, e ela não dividiria o afeto daquele menino com uma empregada. Ela pegou o celular e discou para Mariana.
Sim, senhora Genevieve. A governanta atendeu rapidamente. Onde está Camila agora? Acho que no segundo andar, senhora, limpando o escritório do senhor Augusto. Perfeito. Genevieve desligou sem se despedir. Ela desceu as escadas com passos firmes, o vestido vermelho esvoaçando atrás dela como uma capa. Encontrou Camila no corredor, empurrando o carrinho de limpeza. Camila? Genevieve chamou, a voz doce demais. Camila parou e virou-se. Sim, senhora Genevieve. Preciso falar com você, em particular. Camila engoliu seco. Algo no tom de Genevieve a deixava nervosa. Mas ela concordou e seguiu a mulher até um dos quartos vazios. Genevieve fechou a porta e cruzou os braços. Você sabe por que te chamei aqui? Não, senhora. Não minta para mim. Genevieve deu um passo à frente. Eu vi você com Ian. Camila piscou, confusa. Eu estava apenas limpando o quarto dele, senhora. Você estava abraçando meu futuro enteado. Ele estava triste, Você só o quê? Genevieve interrompeu, a voz subindo. Você acha que pode substituir a mãe dele? Acha que pode roubar o lugar dela? Eu nunca pensei isso. Camila protestou, os olhos arregalados. Eu só estava sendo gentil. Gentil. Genevieve riu, um som frio e cortante. Você está obcecada por aquele menino. Todo mundo vê. Você chora por ele, fica perto dele o tempo todo. É doentio. As palavras caíram sobre Camila como pedras. Isso não é verdade, ela sussurrou, não é? Genevieve abriu a bolsa cara que carregava e tirou um pequeno porta-retratos de prata que havia pego da prateleira da sala. Então me explica por que isso estava na sua bolsa. Camila olhou para o objeto chocada. Eu nunca peguei isso. Isso é mentira. Mentira? Genevieve ergueu uma sobrancelha. Então, como explica que eu encontrei isso no seu armário? Porque você colocou lá. Camila sentiu as lágrimas subindo. Por favor, senhora Genevieve, eu juro que não roubei nada. Genevieve deu de ombros. Não importa o que você diz. O que importa é o que eu vi e o que vou contar para Augusto. O coração de Camila disparou. Não, por favor, eu preciso desse emprego. Eu devia ter pensado nisso antes de se meter onde não foi chamada. Genevieve abriu a porta. Agora saia da minha frente. Tenho uma festa para preparar. Camila saiu do quarto com as pernas bambas. Suas mãos tremiam. Ela não tinha roubado nada. Aquilo era uma armação. Mas quem acreditaria nela? Uma simples faxineira contra a noiva do dono da casa? Ela voltou para o corredor, a cabeça girando. Precisava terminar o trabalho. Precisava ir embora logo. Mas e se Genevieve realmente contasse para Augusto? E se ele chamasse a polícia? Camila encostou na parede, tentando respirar. Tudo estava desabando. Tudo de novo. Do outro lado do corredor, Genevieve observava com um sorriso satisfeito. Ela não precisava acusar Camila de roubo. Augusto nunca acreditaria nela de qualquer forma, mas ela tinha outra carta na manga. Uma muito melhor. Genevieve alisou o vestido e caminhou em direção ao escritório de Augusto. Bateu na porta 2 vezes antes de entrar. Augusto estava sentado atrás da mesa enorme, cercado de papéis e contratos. Ele mal ergueu os olhos. O que foi, Genevieve? Precisamos conversar sobre algo importante. Ela fechou a porta e sentou na cadeira em frente a ele. É sobre Ian. Isso chamou a atenção dele. Augusto largou a caneta. O que aconteceu? É sobre a faxineira, Camila. Augusto suspirou, impaciente. O que tem ela? Genevieve inclinou-se para a frente, a expressão preocupada. Augusto, querido, eu não queria te incomodar com isso, mas estou preocupada. Aquela mulher não está bem. Como assim? Ela está agindo de forma estranha, chorando pelos cantos, obcecada com Ian. Hoje eu a vi abraçando o menino e chorando sobre ele. É perturbador. Augusto ficou tenso. Ela machucou Ian? Não, mas Augusto, ela não está equilibrada. Descobri que ela perdeu um filho há alguns anos e acho que está projetando isso em Ian.
Está vendo ele como substituto. As palavras de Genevieve eram cuidadosamente escolhidas, verdades misturadas com mentiras. Augusto, traumatizado e protetor, não questionou. Ian não pode ficar perto de instabilidade, ele disse, a voz fria. Já sofreu demais. Exatamente. Genevieve tocou a mão dele. Por isso, acho que devemos dispensá-la. Hoje mesmo. Augusto concordou sem hesitar. Chame Rafael. Já vou. Genevieve saiu do escritório com um sorriso vitorioso. Ela tinha vencido, e Camila nem sabia o que estava por vir. Augusto Ferraz ficou sentado em silêncio depois que Genevieve saiu. Ele olhou para a foto emoldurada na mesa. Sua esposa, Beatriz, sorria de volta para ele. Linda, viva, feliz. Mas aquela foto era mentira agora. Beatriz estava morta e Ian estava quebrado. Augusto passou a mão pelo rosto cansado. 8 meses desde o acidente. 8 meses desde que Ian tinha parado de falar. 8 meses de terapeutas, médicos, especialistas. Ninguém conseguia ajudar. Ninguém conseguia alcançar o menino. E agora, Genevieve dizia que uma funcionária instável estava perto do filho dele. Não podia permitir. Não de novo. Não mais dor. A porta do escritório abriu e Rafael, o chefe de segurança, entrou. Senhor Ferraz, a senhora Genevieve disse que o senhor queria me ver. Augusto endireitou-se na cadeira, voltando à postura rígida e profissional que usava com todos. Rafael, preciso que você dispense uma funcionária imediatamente. Rafael ergueu as sobrancelhas. Algum problema, senhor? A faxineira, Camila Nogueira. Camila? Rafael pareceu surpreso. Posso perguntar o motivo? Comportamento instável. Impróprio para estar perto do meu filho. Rafael hesitou. Ele conhecia Camila. Ela era uma das funcionárias mais dedicadas. Sempre pontual. Sempre educada. Nunca causava problemas. Senhor, com todo respeito, Camila é uma excelente funcionária. Nunca houve reclamações sobre ela. Não estou pedindo sua opinião, Rafael. A voz de Augusto era gelo. Estou dando uma ordem. Dispense-a agora e a acompanhe até a saída. Não quero que ela entre em contato com Ian. Rafael engoliu seco. Quando Augusto Ferraz usava aquele tom, não havia discussão. Sim, senhor. Rafael saiu do escritório com um peso no peito. Ele não gostava daquilo. Algo estava errado. Mas não era seu lugar questionar o patrão. Ele encontrou Camila no corredor do 2º andar, terminando de limpar. Ela estava pálida, os olhos vermelhos. Camila, Rafael chamou, a voz baixa. Ela virou-se assustada. Rafael, o que foi? Preciso falar com você. Pode vir comigo? Camila sentiu o estômago revirar. Ela sabia. Genevieve tinha cumprido a ameaça. Ela seguiu Rafael até um corredor lateral, longe dos outros funcionários. Ele parou e encarou ela, claramente desconfortável. Camila, eu sinto muito, mas recebi ordens para dispensá-la imediatamente. Dispensar? Mas por quê? Comportamento instável. Foram as palavras do Sr. Ferraz. Camila sentiu as pernas bambas. Instável? Rafael, isso é mentira. A senhora Genevieve inventou isso porque... Camila, por favor. Rafael ergueu a mão. Eu não tomo as decisões aqui. Só cumpro ordens. Preciso que você pegue suas coisas e saia da propriedade. Mas eu não fiz nada errado. A voz dela saiu desesperada. Eu só estava tentando ajudar Ian. Ele é uma criança sofrendo e ninguém liga para ele. Camila, por favor, Rafael, deixa eu pelo menos me despedir dele. Só isso. 5 minutos. Rafael balançou a cabeça, os olhos tristes. Não posso. Ordens diretas do Sr. Ferraz. Você não pode ter contato com o menino. Camila sentiu as lágrimas transbordarem. Ele vai achar que eu abandonei ele, assim como todo mundo. Eu sinto muito. Rafael tocou o braço dela gentilmente e a guiou em direção ao vestiário. Camila caminhou como se estivesse em transe. Isso não podia estar acontecendo. Não de novo. Não mais uma perda.
No vestiário, ela pegou sua bolsa com mãos trêmulas. Outros funcionários a observavam em silêncio, sem entender o que estava acontecendo. Dona Rosa apareceu na porta, os olhos arregalados. Camila, o que houve? Fui demitida. Demitida? Mas por quê? Camila não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça e seguiu Rafael escada acima. Eles passaram pelo salão principal, onde a árvore de Natal brilhava. Funcionários corriam de um lado para o outro, terminando os preparativos da festa. Ninguém prestava atenção na faxineira sendo escoltada para fora. Ninguém, exceto Ian. Ele estava no topo da escada segurando o corrimão, observando. Seus olhos encontraram os de Camila. Camila parou, o coração se partindo. Ian, ela sussurrou. Mas Rafael tocou suas costas, empurrando-a gentilmente para a frente. Camila, por favor. Ela desviou o olhar e continuou andando. Cada passo doía. Cada passo era uma despedida não dita. Cada passo era mais uma perda. Quando chegaram à porta da frente, Rafael parou. Seus documentos e acerto estarão prontos em 3 dias úteis. Pode buscar na portaria. Camila concordou, muda. Ela não confiava na própria voz. Camila, Rafael disse mais baixo, eu realmente sinto muito. Você é uma boa pessoa. Não sei o que aconteceu, mas espero que você fique bem. Ela forçou um sorriso fraco. Obrigada, Rafael. Ele abriu a porta e Camila saiu para o frio da noite. A neve caía devagar, cobrindo o jardim com um manto branco. Luzes de Natal piscavam nas árvores. Ao longe, ela podia ouvir música, mas dentro dela só havia silêncio. Camila caminhou pelo caminho iluminado até o portão. Suas botas afundavam na neve fresca. O ar gelado queimava seus pulmões. Ela não olhou para trás. Não podia. Se olhasse, desabaria. Mas o que Camila não sabia era que Ian ainda estava na escada, observando pela janela, observando-a ir embora. E pela primeira vez em 8 meses, Ian se moveu. Ele desceu um degrau, depois outro. Seus pés pequenos faziam barulho na escada silenciosa. E então ele começou a correr. Augusto ainda estava no escritório quando ouviu a porta bater. Ele ergueu os olhos e viu Genevieve entrar, o vestido vermelho brilhando sob a luz do lustre. Está feito, ela disse sentando na cadeira em frente a ele. Rafael já a escoltou para fora. Augusto concordou e voltou a olhar para os papéis. Bom, Genevieve observou o noivo. Ele parecia exausto. Olheiras profundas marcavam seu rosto, os ombros curvados sob o peso de tudo que carregava. Ela se levantou e caminhou até ele, colocando as mãos em seus ombros. Você fez a coisa certa, Augusto. Ian precisa de estabilidade, não de alguém instável projetando suas próprias tragédias nele. Augusto não respondeu, mas algo no fundo de sua mente o incomodava. Ele mal conhecia Camila. Tinha visto ela na casa algumas vezes, mas nunca tinha realmente conversado. Como podia ter certeza de que Genevieve estava certa? Você tem certeza do que viu? Ele perguntou a voz baixa. Absoluta. Genevieve não hesitou. Eu não faria isso se não tivesse certeza. Ian é minha prioridade também. Augusto queria acreditar. Precisava acreditar. Porque se Genevieve estava mentindo, então ele tinha acabado de cometer uma injustiça terrível. Mas ele não podia pensar nisso agora. Tinha uma festa para hospedar, contratos para assinar, uma vida para seguir. Preciso me trocar, ele disse, levantando da cadeira. A festa começa em 2 horas. Genevieve sorriu. Vou terminar de me arrumar também. Nos vemos lá embaixo. Ela saiu do escritório, deixando Augusto sozinho. Ele caminhou até a janela e olhou para o jardim coberto de neve. Luzes piscavam, música tocava ao longe. Tudo perfeito na superfície, mas por dentro Augusto sentia o peso da culpa crescendo. Ele pegou o celular e discou para o terapeuta de Ian. Dr. Mendes, aqui é Augusto Ferraz. Senhor Ferraz, boa noite. Algum progresso com Ian?
Não, mas acabei de dispensar uma funcionária que estava passando tempo demais com ele. Minha noiva disse que ela estava agindo de forma instável. Houve uma pausa do outro lado. Instável como? Chorando sobre ele, projetando a perda do próprio filho. Entendo. O Dr. Mendes suspirou. Senhor Ferraz, posso fazer uma pergunta? Claro. Ian reagia bem a essa funcionária. Augusto parou. Ele não sabia. Nunca tinha prestado atenção. Eu não sei. Porque se ele reagia, talvez não fosse projeção, talvez fosse empatia. E empatia é exatamente o que Ian precisa agora. As palavras ficaram suspensas no ar. Augusto sentiu o peito apertar. Ela já foi embora. Ele disse a voz dura. Não posso voltar atrás. Claro, entendo. Bem, nos vemos na próxima sessão. Augusto desligou e jogou o celular na mesa. Por que tinha ligado? Por que tinha duvidado de si mesmo? Porque talvez no fundo ele soubesse que tinha errado. Mas Augusto Ferraz não voltava atrás em suas decisões. Nunca. Era assim que ele tinha construído seu império. Decisões rápidas, sem arrependimentos. Ele saiu do escritório e subiu para o quarto. A casa estava empolvorosa. Funcionários corriam de um lado para o outro. A música já tocava no salão. Risos ecoavam pelos corredores. Mas quando Augusto passou pelo quarto de Ian, parou. A porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar e espiou dentro. Ian estava sentado no chão, no mesmo canto de sempre, mas dessa vez ele segurava algo. Augusto se aproximou e viu que era um desenho. Uma casa, uma árvore e 2 pessoas. Augusto sentiu algo apertar em seu peito. Ele se ajoelhou ao lado do filho. Ian, ele chamou baixinho. Você desenhou isso? Ian não respondeu. Não olhou para o pai. Apenas continuou segurando o papel. Augusto estendeu a mão, querendo tocar o filho. Mas quando seus dedos se aproximaram, Ian se encolheu. E Augusto retirou a mão. Tudo bem, ele sussurrou, a voz quebrando. Tudo bem. Ele se levantou e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. No corredor, Augusto encostou na parede e fechou os olhos. Ele estava falhando, como pai. Como homem, como tudo. Beatriz saberia o que fazer. Beatriz sempre sabia. Ela tinha aquele jeito gentil, aquela paciência infinita. Ela teria entrado naquele quarto e abraçado Ian até ele se abrir. Mas Beatriz estava morta. E Augusto não sabia fazer isso. Ele não sabia ser gentil, não sabia ser paciente, só sabia trabalhar, só sabia construir, só sabia se proteger. E agora tinha construído muros tão altos que nem o próprio filho conseguia alcançá-lo. Augusto abriu os olhos e seguiu para o quarto. Ele precisava se trocar, precisava sorrir, precisava fingir que estava tudo bem, porque era isso que ele fazia melhor, fingir. Antes de sair definitivamente, Camila voltou ao vestiário pela última vez. Ela tinha esquecido algo. Ou melhor, ela precisava fazer algo antes de ir embora para sempre. Ela abriu seu armário e tirou do fundo uma folha de papel dobrada. Era a carta de demissão que ela tinha escrito na semana anterior. A carta que explicava por que ela estava saindo. Camila segurou a carta com mãos trêmulas. Ela tinha planejado entregar pessoalmente, com dignidade. Mas agora não tinha mais essa chance. Ela subiu as escadas devagar, certificando-se de que ninguém havia. O corredor do 2º andar estava vazio. Todos estavam ocupados com a festa. Camila caminhou até o escritório de Augusto e abriu a porta. A sala estava vazia. Ela colocou a carta no centro da mesa, bem visível. E então saiu, fechando a porta devagar. Ela tinha feito o que podia. Agora, só restava partir. Camila desceu as escadas pela última vez e saiu pela porta dos fundos. A neve caía mais forte agora. O frio cortava sua pele, mas ela não se importava, porque por dentro ela já estava congelada há muito tempo. Camila caminhou pelo jardim lateral, longe da entrada principal, onde os convidados começavam a chegar. Ela podia ouvir a música, risos, vozes animadas. Era como se existissem 2 mundos.
Um de luz e festa, outro de escuridão e dor. Ela estava quase no portão quando sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Dona Rosa. Onde você está? O que aconteceu? Todo mundo está perguntando. Camila não respondeu. Não tinha forças. Ela apenas continuou andando, a bolsa pesada em seu ombro. Mas então algo a fez parar. Um som, fraco, distante, passos correndo. Camila virou-se e seu coração quase parou. Ian estava correndo em sua direção, os pés pequenos afundando na neve. Ele não usava casaco, apenas uma camisa fina e calças. Seus braços balançavam desajeitados enquanto ele corria. Ian! Camila largou a bolsa e correu de volta. Eles se encontraram perto da árvore grande de Natal que ficava no meio do jardim. Ian se jogou contra ela, agarrando a barra de sua camisa com as mãos pequenas. Camila se ajoelhou imediatamente, puxando-o para um abraço. Ian, meu Deus, você está congelando. Ela tirou seu próprio casaco e colocou sobre os ombros dele. O que você está fazendo aqui? Ian não respondeu. Claro que não. Mas seus olhos diziam tudo. Não me deixa. Não vai embora também. Camila sentiu as lágrimas transbordarem. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Ian, eu preciso ir. Não é porque eu quero, mas porque não posso ficar. Ian balançou a cabeça freneticamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto gelado. Eu sei que dói. Camila sussurrou, a voz quebrando. Eu sei que parece que todo mundo vai embora. Mas não é verdade. Seu pai está aqui. Ele te ama tanto. Ele só não sabe como mostrar. Ian apertou a camisa dela com mais força. Camila o abraçou de novo, balançando gentilmente. Ela cantarolou a canção de ninar baixinho, tentando acalmá-lo. Ian afundou no abraço, seu corpo tremendo de frio e emoção. Você vai ficar bem, Camila prometeu, embora não tivesse certeza se era verdade. Você é forte, você é corajoso, e um dia você vai falar de novo. Eu sei que vai. Ela beijou o topo da cabeça dele e se forçou a se levantar. Agora você precisa voltar, está muito frio aqui fora. Mas Ian não soltou. Ele se agarrou a ela com toda a força que tinha, e foi quando Camila percebeu algo no chão. Sua bolsa tinha caído e o conteúdo se espalhou na neve, incluindo a foto de Pedro. Ian viu também. Ele se abaixou devagar e pegou a foto molhada. Seus olhos arregalaram ao ver o menino sorridente. Camila congelou. Ela não queria que Ian visse, não queria explicar, mas era tarde demais. Ian olhou da foto para Camila, e pela primeira vez ela viu algo além de dor nos olhos dele. Ela viu compreensão. É meu filho, Camila disse baixinho, a voz tremendo. Ele se chamava Pedro, tinha a sua idade quando partiu. Ian tocou a foto com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por isso eu entendo você, Ian, porque eu também perdi alguém. E dói todos os dias, mas a gente continua, tá? A gente continua vivendo porque eles gostariam que a gente fosse feliz. As lágrimas de Ian caíram sobre a foto. Então, algo extraordinário aconteceu. Ian abraçou Camila com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. E ela o abraçou de volta, as duas almas feridas se agarrando uma à outra no meio da neve. Eu vou sentir sua falta, Camila chorou, todos os dias. Mas você precisa ser forte por mim, tá bem? Precisa voltar para dentro e deixar as pessoas te amarem. Elas ficaram assim por longos minutos. O tempo parou. A festa, a mansão, o mundo inteiro desapareceu. Existia apenas eles dois. Duas pessoas quebradas, tentando se consertar através do amor. Mas então, uma voz cortou o silêncio. Ian! Camila ergueu os olhos e viu Rafael correndo em direção a eles. Atrás dele, outros funcionários. Meu Deus! O menino fugiu! Rafael gritou. Todo mundo estava procurando. Ele chegou ofegante e parou ao ver Ian nos braços de Camila. Camila, o que você ainda está fazendo aqui? Eu estava indo embora quando ele me alcançou. Rafael suspirou, aliviado. Graças a Deus você o encontrou. Ele está congelando.
Rafael tentou pegar Ian, mas o menino se recusou. Ele se agarrou a Camila, escondendo o rosto em seu ombro. Ian, você precisa voltar, Rafael disse gentilmente. Seu pai está preocupado. Mentira. Augusto nem sabia que Ian tinha fugido. Mas Rafael tentava fazer o certo. Camila engoliu o nó na garganta e segurou Ian pelos ombros, forçando-o a olhar para ela. Ian, olha para mim. Ela esperou até ele erguer os olhos. Você precisa voltar agora. Promete que vai voltar? Ian não prometeu. Mas também não resistiu quando Rafael o pegou no colo. Camila se levantou, as pernas bambas. Ela recolheu suas coisas da neve, incluindo a foto encharcada. Rafael carregou Ian de volta para a mansão, o menino olhando para trás o tempo todo. Camila ficou parada, observando-os se afastarem, e então ela viu nas janelas da mansão, convidados observando, funcionários cochichando, e lá, no segundo andar, Genevieve na janela, os olhos frios e vitoriosos. Camila desviou o olhar e seguiu para o portão. Cada passo doía mais que o anterior. Cada passo era uma despedida. Quando finalmente atravessou o portão e pisou na calçada, ela olhou para trás uma última vez. A mansão brilhava, linda, imponente, perfeita por fora. Mas Camila sabia a verdade. Por dentro havia apenas dor. Ela virou-se e começou a caminhar pela rua escura. A neve caía pesada agora. Seus passos deixavam marcas que logo seriam apagadas. Como se ela nunca tivesse estado lá. Como se ela nunca tivesse importado. Rafael carregou Ian de volta para dentro da mansão. O menino estava tremendo de frio. Os lábios roxos. Funcionários corriam com cobertores. Dona Rosa apareceu com chocolate quente. Meu Deus do céu! Esse menino vai pegar uma pneumonia! Ela exclamou, envolvendo Ian em um cobertor grosso. Rafael colocou Ian no sofá da sala de estar, longe dos convidados. A festa continuava no salão principal, ninguém percebendo o drama que tinha acontecido no jardim. Ian, você precisa beber isso, Dona Rosa disse, oferecendo a caneca de chocolate. Mas Ian não pegou. Ele apenas olhava para a porta, como se esperasse que Camila voltasse. Preciso avisar o Sr. Ferraz, Rafael disse saindo da sala. Ele subiu as escadas rapidamente, atravessando o corredor até o quarto principal. Bateu na porta. Sr. Ferraz? Nenhuma resposta. Rafael abriu a porta devagar. O quarto estava vazio. Augusto devia estar se arrumando no banheiro. Rafael ia esperar, mas então seu olhar caiu sobre a mesa do escritório ao lado, e ele viu a carta. Rafael entrou no escritório curioso. A carta estava aberta, o papel simples e dobrado. Ele não devia ler, não era seu lugar, mas algo o puxou. Ele pegou a carta e leu as primeiras linhas, e congelou. Senhor Augusto Ferraz, escrevo esta carta para comunicar formalmente minha saída da função de faxineira na mansão Ferraz. Não é uma decisão fácil, mas necessária para minha saúde mental e emocional. Há 2 anos, perdi meu filho Pedro, em decorrência de uma pneumonia. Ele tinha 4 anos, a mesma idade de Ian. Quando comecei a trabalhar aqui, achei que estar perto de crianças me ajudaria a lidar com a perda. Mas me enganei. Ver Ian todos os dias, tão sofrido e silencioso, só reabriu as feridas que eu tentava fechar. Ian me lembra meu filho a cada momento. O jeito que ele se senta, o jeito que ele olha para o nada. E isso dói mais do que consigo suportar. Não estou saindo porque não gosto de Ian. Estou saindo exatamente porque gosto demais, e esse afeto só me machuca. Desejo tudo de melhor para Ian. Ele merece ser feliz, merece cura, merece amor, e eu espero, de coração, que ele encontre tudo isso. Com respeito, Camila Nogueira. Rafael leu a carta 3 vezes, e cada vez a raiva crescia mais. Genevieve tinha mentido. Camila não era instável. Ela era uma mãe de luto tentando sobreviver. E Genevieve tinha manipulado a situação para se livrar dela. Rafael largou a carta na mesa e saiu do escritório. Ele precisava contar para Augusto. Agora, ele encontrou Augusto descendo as escadas, impecável em seu terno escuro.
Ele parecia cansado, mas composto. Senhor Ferraz, preciso falar com o senhor. Depois, Rafael, tenho convidados esperando. É sobre Ian. Ele fugiu. Isso parou Augusto na hora. Fugiu? Como assim fugiu? Ele saiu correndo da mansão atrás de Camila. Encontramos ele no jardim. Augusto ficou pálido. Ele está bem? Está. Mas, senhor, há algo que o senhor precisa saber. Rafael respirou fundo. Há uma carta no seu escritório, da Camila. O senhor precisa ler. Augusto olhou para Rafael por um longo momento. Então, sem dizer nada, virou-se e subiu as escadas de volta. Ele entrou no escritório e viu a carta na mesa. Pegou com mãos hesitantes e começou a ler. E a cada linha, o peso da culpa aumentava. Ela não era instável. Ela era uma mãe de luto. Uma mulher gentil que tinha tentado proteger seu próprio coração se afastando. E ele tinha-a expulsado da pior forma possível. Augusto sentou na cadeira, a carta tremendo em suas mãos. O que eu fiz? Ele sussurrou para o vazio. Genevieve tinha mentido. Ou pior, tinha distorcido a verdade. Ela tinha visto uma mulher sofrida e transformado isso em algo perigoso. E ele tinha acreditado sem questionar. Augusto largou a carta e passou as mãos pelo rosto. Como tinha sido tão cego? Como não tinha visto? Ele se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, a festa continuava. Risos, música, champanhe, tudo perfeito na superfície. Mas ele tinha acabado de destruir a única pessoa que seu filho tinha se conectado em meses. A porta abriu e Genevieve entrou, sorrindo. Augusto, querido, os convidados estão perguntando por você. Augusto virou-se lentamente. E Genevieve parou ao ver a expressão dele. O que foi? Você mentiu para mim. O sorriso de Genevieve vacilou. Do que você está falando? Augusto pegou a carta e a jogou na direção dela. As folhas voaram e caíram aos pés de Genevieve. Camila não era instável. Ela estava de luto. E você distorceu isso para me manipular. Genevieve abriu a boca para protestar, mas Augusto ergueu a mão. Não, eu não quero ouvir. Você mentiu. Fez eu mandar embora a única pessoa que Ian respondeu desde o acidente. Augusto, eu estava protegendo Ian. Você estava protegendo seus próprios interesses. Augusto deu um passo à frente. Você tem ciúmes de uma faxineira, uma mulher que só queria ajudar. Ela estava se apegando demais ao menino. Ela estava sendo humana, Augusto gritou, perdendo a compostura pela primeira vez em meses. Algo que você claramente não sabe fazer. Genevieve ficou branca. Como você ousa? Saia do meu escritório. Augusto, não seja ridículo. Temos convidados lá embaixo. Vamos conversar depois. Não. Augusto caminhou até a porta e a abriu. Saia, agora. Genevieve ficou parada por um momento, chocada. Então, com o rosto vermelho de raiva, ela pegou sua bolsa e saiu, batendo a porta. Augusto ficou sozinho no escritório. Ele olhou para a carta no chão, pegou as folhas e as dobrou cuidadosamente. E então ele soube o que precisava fazer. Ele desceu as escadas correndo. Rafael estava na entrada. Rafael, Camila já foi embora? Sim, senhor. Faz uns 20 minutos. Para onde ela foi? Não sei, senhor. Ela saiu a pé. Augusto pegou o casaco. Prepare o carro. Agora! Rafael piscou surpreso. Senhor? Prepare o carro. Augusto repetiu, a voz urgente. Preciso encontrá-la. Rafael não questionou. Ele correu para a garagem. Augusto estava indo em direção à porta quando sentiu algo puxar sua calça. Ele olhou para baixo. Ian. O menino estava ali, ainda enrolado no cobertor, segurando algo. A foto de Camila com o filho dela. Augusto se ajoelhou ao nível de Ian. Pela primeira vez em meses, pai e filho se olharam de verdade. Você gosta dela, não é? Augusto perguntou baixinho. Ian não respondeu, mas seus olhos disseram tudo. Augusto segurou o rosto do filho com cuidado. Eu vou trazê-la de volta, prometo. E pela primeira vez em 8 meses, Ian fez algo que ninguém esperava.
Ele concordou. Camila caminhava pela rua vazia, a neve caindo pesada agora. Seus dedos estavam dormentes de frio. A bolsa pesava em seu ombro. Mas ela não parava. Se parasse, desabaria. Ela não sabia para onde ir. Seu apartamento ficava longe e o último ônibus já tinha passado. Mas não importava. Ela só precisava se afastar daquela mansão. Afastar-se da dor. Camila chegou a uma pequena praça com um abrigo de ônibus. Ela entrou e sentou no banco gelado, deixando a bolsa cair ao lado. E então, finalmente, ela permitiu que as lágrimas viessem. Ela chorou por Pedro, por Ian, por ela mesma. Chorou por todas as perdas, todas as despedidas, toda a dor que carregava. Por quê? Ela soluçou para o vazio. Por que sempre eu? Não havia resposta. Nunca havia. Camila não sabia quanto tempo passou ali. 5 minutos, 10, talvez mais. A neve continuava caindo, cobrindo tudo com aquele manto branco que fazia o mundo parecer limpo. Mas ela sabia que era mentira. Sob a neve, tudo continuava quebrado. Foi quando ela ouviu o som de um carro freando, pneus rangendo na neve. Camila ergueu os olhos e viu um carro preto parando na frente do abrigo. A porta se abriu e Augusto Ferraz saiu. Camila ficou paralisada. O que ele estava fazendo ali? Como tinha-a encontrado? Augusto caminhou até o abrigo, o rosto sério. Ele parou na entrada, a neve caindo em seus ombros. Camila, ele disse a voz baixa. Ela se levantou rápido, enxugando as lágrimas. Senhor Ferraz, eu não estava fazendo nada de errado. Só estava esperando o ônibus. Eu sei. Augusto deu um passo à frente. Não vim aqui por isso. Camila ficou confusa. Então por quê? Augusto respirou fundo. E pela primeira vez, Camila viu algo diferente nele. Não era um empresário frio e distante. Era um homem quebrado, tentando consertar seus erros. Li sua carta, ele disse. O coração de Camila afundou. A carta? A carta de demissão que você deixou no meu escritório. Augusto tirou a carta dobrada do bolso. A carta que explica por que você estava saindo. Camila sentiu o rosto esquentar, apesar do frio. Eu não queria que o senhor lesse daquele jeito. Eu ia entregar pessoalmente, Mas eu a demiti antes, Augusto completou, a voz cheia de culpa, baseado em mentiras. Camila piscou. Mentiras? Genevieve distorceu a situação. Ela me disse que você estava instável, obcecada por Ian. Eu acreditei sem questionar. Augusto baixou os olhos. E cometi uma injustiça terrível. Camila não sabia o que dizer. Ela ficou ali, muda, enquanto a neve caía ao redor deles. Você perdeu seu filho, Augusto continuou, a voz tremendo. Você estava lidando com uma dor que eu não posso nem imaginar. E mesmo assim, você foi gentil com Ian, paciente. Você deu a ele algo que eu não consegui dar. O quê? Empatia. Augusto finalmente ergueu os olhos. Você se conectou com ele de um jeito que ninguém mais conseguiu, porque você entende a dor dele. Você viveu ela. As lágrimas voltaram aos olhos de Camila. Eu só estava tentando ajudar. Eu sei, e eu te puni por isso. Augusto deu outro passo à frente. Camila, eu vim aqui para me desculpar e para pedir que você volte. Camila ficou chocada. Voltar? Não como faxineira, como, eu não sei exatamente, como parte da vida de Ian, como alguém que pode ajudá-lo a se curar. Camila balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu não posso. É doloroso demais. Ver ele todos os dias me lembra do que perdi. Eu sei. Augusto se aproximou mais. Mas e se em vez de dor, isso trouxesse cura? Para você e para ele? Cura? Camila riu, um som amargo. Não existe cura para perder um filho. Não, não existe. Augusto concordou. Mas existe sobrevivência. Existe continuar. E talvez, só talvez, vocês dois possam continuar juntos. Camila olhou para ele, buscando qualquer sinal de manipulação. Mas tudo que viu foi sinceridade. Por que você se importa? Ela perguntou. Sou só uma faxineira. Você não é só uma faxineira. Augusto segurou a carta.
Você é uma mulher que perdeu tudo e ainda encontrou forças para ser gentil. Você é alguém que Ian confia. E no mundo dele agora, isso vale mais do que qualquer coisa. Camila limpou o rosto com as costas da mão. E a senhora Genevieve? Genevieve não faz mais parte da minha vida. A voz de Augusto era firme. Não depois do que ela fez. Camila respirou fundo. Parte dela queria aceitar, queria voltar, queria ajudar Ian. Mas outra parte, a parte ferida e assustada, só queria fugir. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Augusto concordou. Claro, mas pelo menos deixa eu te levar para casa. Está tarde e está nevando. Camila hesitou, mas o frio estava ficando insuportável. Tudo bem. Ela pegou sua bolsa e seguiu Augusto até o carro. Rafael estava no banco do motorista. Ele sorriu para Camila pelo retrovisor. Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. O carro começou a andar, o silêncio preenchendo o espaço. Camila olhava pela janela, vendo a neve cair nas ruas vazias. Camila, Augusto disse depois de alguns minutos. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você lida com a dor? Como você continua depois de perder alguém assim? Camila pensou por um longo momento. Eu não sei se lido, ela admitiu. Tem dias que eu acordo e esqueço por um segundo que ele se foi. E então lembro. E a dor volta, fresca como no primeiro dia. E nesses dias o que você faz? Eu respiro. Eu coloco um pé na frente do outro e eu tento encontrar algo pelo qual viver, mesmo que seja só mais um dia. Augusto ficou em silêncio, processando as palavras. Ian precisa disso, ele disse baixinho. Ele precisa de alguém que entenda. Ele precisa do pai dele, Camila corrigiu gentilmente. Ele precisa que você esteja presente. Augusto fechou os olhos. Eu não sei como. Então aprenda. Camila virou-se para ele. Porque se você não fizer isso, vai perdê-lo de um jeito que nenhum dinheiro ou poder vai poder consertar. As palavras ficaram suspensas no ar. Verdadeiras, dolorosas, necessárias. O carro parou em frente a um prédio modesto. Como você sabia onde eu moro? Está na ficha de funcionários, Augusto admitiu. Camila concordou e abriu a porta. Mas antes de sair, virou-se. Senhor Ferraz, obrigada por vir me procurar, mas eu preciso de tempo para decidir. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez alguns dias, talvez mais. Augusto estendeu a mão e entregou um cartão para ela. Esse é meu número pessoal. Liga quando decidir. Camila pegou o cartão e saiu do carro. Ela subiu os degraus do prédio, as pernas pesadas. Quando chegou ao seu apartamento pequeno e vazio, ela fechou a porta e encostou nela. E pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu algo diferente da dor. Ela sentiu esperança. Já passava da meia-noite quando Camila finalmente conseguiu dormir. Mas o sono foi inquieto, cheio de sonhos confusos. Pedro, Ian, Augusto, todos se misturavam em sua mente cansada. Quando ela acordou, o sol já estava nascendo. Véspera de Natal tinha virado Natal. Mas para Camila era só mais um dia vazio. Ela se levantou devagar e foi até a janela. A neve tinha parado, deixando tudo coberto de branco. As ruas estavam desertas. Todo mundo estava em casa, com suas famílias, abrindo presentes e comendo rabanada. Camila não tinha nada disso. Não tinha família. Não tinha presentes, só tinha memórias e dor. Ela foi até a cozinha e preparou um café fraco. Sentou na mesa pequena e pegou um porta-retrato com a foto de Pedro. Feliz Natal, meu amor, ela sussurrou, tocando o rosto dele na foto. A campainha tocou. Camila ergueu os olhos confusa. Quem seria a essa hora? Principalmente no dia de Natal? Ela caminhou até a porta e abriu. E congelou. Na porta estava Augusto Ferraz. E ao lado dele, segurando sua mão, estava Ian. Bom dia, Augusto disse, parecendo desconfortável. Eu sei que você pediu tempo, mas... Camila não ouviu o resto. Seus olhos estavam fixos em Ian. O menino usava um casaco grosso e um gorro azul. Seus olhos,
Aqueles olhos tristes e vazios estavam fixos nela. Ian, ela sussurrou. Ian soltou a mão do pai e deu um passo à frente, depois outro. E então ele correu. Camila se abaixou a tempo de recebê-lo nos braços. Ian se jogou contra ela, abraçando-a com uma força que ela não sabia que ele tinha. Ei, ei, Camila murmurou, segurando-o. Está tudo bem, estou aqui. Ela olhou para Augusto por cima da cabeça de Ian. Ele estava parado ali, as mãos nos bolsos, observando. Ele não dormiu a noite toda, Augusto explicou baixinho. Ficou sentado na porta do quarto, segurando a foto. Sua foto. Quando amanheceu, ele me puxou pela mão até a garagem. E de alguma forma, eu soube que ele queria vir aqui. Camila sentiu as lágrimas subindo. Vocês querem entrar? Augusto hesitou, mas concordou. Camila levou Ian para dentro, ainda abraçada com ele. Augusto entrou e fechou a porta. O apartamento era pequeno. Uma sala, um quarto, uma cozinha minúscula. Nada comparado à mansão, mas estava limpo e organizado. Desculpa a bagunça, Camila disse, sentando no sofá com Ian ainda no colo. Não estava esperando visita. Está tudo bem. Augusto sentou na poltrona do outro lado. Camila, eu sei que invadi seu espaço, mas Ian estava tão angustiado e quando ele me puxou até aqui, eu não consegui negar. Camila olhou para Ian. O menino estava quieto em seu colo, a cabeça encostada em seu ombro, mas seus olhos estavam abertos, presentes. Ian, Camila disse baixinho. Você está bem? Ele não respondeu, mas concordou levemente. Você sentiu minha falta? Outro aceno. Camila olhou para Augusto. Ele sempre responde assim, sem palavras? Sempre. Augusto suspirou. Os médicos dizem que é trauma, que pode levar meses ou anos para ele voltar a falar. Se voltar. Camila segurou Ian mais perto. Ele vai voltar, ela disse com convicção. Quando estiver pronto. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio. Camila segurando Ian. Augusto observando. Era estranho e desconfortável, mas também era algo que nenhum deles tinha sentido em muito tempo. Era conexão. Camila, Augusto disse finalmente, eu vim aqui porque queria te fazer uma proposta. Na proposta? Sim, uma proposta de trabalho, mas não como faxineira. Camila ficou curiosa. Então como? Como cuidadora de Ian, não em tempo integral, mas algumas horas por dia, para estar com ele, conversar com ele, ou só existir no mesmo espaço que ele. Camila olhou para Ian. Ele tinha erguido a cabeça e estava olhando para ela. Eu não sei, Sr. Ferraz. Como eu disse ontem, é doloroso demais. Eu sei. Mas e se não for? E se, em vez de dor, isso trouxer propósito? Camila não sabia o que responder. Ela queria dizer não. Queria se proteger. Mas quando olhou para Ian, viu algo nos olhos dele. Esperança. Posso pensar? Ela perguntou. Claro. Mas há uma coisa que você precisa saber. Augusto se inclinou para frente. Ian não comeu nada desde que você foi embora. Não aceitou comida de ninguém. Só ficou segurando sua foto. O coração de Camila apertou. Ele não comeu nada? Nada. Camila olhou para Ian, preocupada. Ian, você está com fome? Ele não respondeu, mas seu estômago roncou alto, traindo-o. Camila não pôde evitar. Ela sorriu. Vou fazer alguma coisa para você comer, tá bem? Ela se levantou e levou Ian para a cozinha. Augusto seguiu ficando na porta. Camila abriu a geladeira. Não tinha muito, mas tinha ovos e pão. Ela poderia fazer algo simples. Você gosta de omelete? Ela perguntou a Ian. Ele concordou. Camila começou a cozinhar. Ian sentado na cadeira da cozinha, observando cada movimento dela. Augusto permaneceu na porta em silêncio. Minha mãe costumava fazer omelete no Natal, Camila disse enquanto batia os ovos. Nada muito especial, mas era tradição. Vocês comemoravam o Natal? Augusto perguntou. Sim, era simples. Só eu, minha mãe e Pedro. Mas era feliz. Camila sorriu triste. Às vezes acho que os melhores momentos são os mais simples. Augusto ficou em silêncio, processando. Camila terminou a omelete e colocou no prato.
Ela cortou em pedaços pequenos e colocou na frente de Ian. Aqui, meu bem, come devagar. Ian pegou o garfo e começou a comer. Devagar, mas comeu. Cada garfada era uma vitória. Camila sentou ao lado dele, observando, e pela primeira vez em dias, ela sentiu algo parecido com paz. Quando Ian terminou, ele empurrou o prato e olhou para Camila. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão pequena e tocou o rosto dela. Camila ficou paralisada. Era um gesto tão simples, mas significava tanto. Ian, ela sussurrou segurando a mão dele. E foi nesse momento que a foto caiu do bolso de Camila. A foto de Pedro. Ela tinha esquecido que estava ali. A foto caiu no chão da cozinha. Ian olhou para baixo e a viu. Ele se abaixou devagar e pegou. Ele olhou para a foto por um longo momento. Depois para Camila. E então, devagar, ele a segurou contra o peito, como se estivesse protegendo algo precioso. Camila sentiu as lágrimas transbordarem. Ela não conseguiu segurar mais. Ela puxou Ian para um abraço apertado e foi quando o milagre aconteceu. Mamãe! Ian sussurrou contra o ombro dela. O mundo parou. Camila congelou. Augusto arregalou os olhos. O quê? Camila sussurrou, não acreditando. Ian se afastou um pouco e olhou diretamente para ela. Seus olhos, pela primeira vez em 8 meses, estavam claros, presentes, vivos. Mamãe, ele repetiu, mais alto dessa vez. Camila desabou. Ela o puxou de volta para o abraço e chorou. Chorou de alívio, chorou de alegria, chorou por tudo que tinha perdido e tudo que tinha encontrado. Ian não era Pedro, nunca seria. Mas naquele momento, ele era algo igualmente precioso. Ele era esperança. Augusto ficou parado na porta da cozinha, completamente atordoado. Ele tinha acabado de ouvir seu filho falar pela primeira vez em 8 meses. Não com ele, não com os médicos, mas com Camila, com a faxineira que ele tinha demitido injustamente. Ele sentiu as próprias lágrimas subindo, mas as segurou. Anos de controle emocional, de se manter forte, não desapareciam em 1 segundo, mas quase. Ian, Augusto disse, a voz rouca, você falou. Ian ergueu os olhos, ainda nos braços de Camila. Pela primeira vez em meses, pai e filho se olharam de verdade. Ian, meu filho, Augusto repetiu, se aproximando devagar. Você falou. Ian não respondeu. Mas também não se afastou quando Augusto se ajoelhou ao lado deles. Você chamou ela de mamãe, Augusto disse, a voz tremendo. Você sabe que ela não é sua mãe, né? Ian concordou. Então por que... Camila limpou as lágrimas e olhou para Augusto. Porque ele sente que sou, ela disse baixinho. Da mesma forma que eu sinto que ele é meu, não no sangue, mas aqui. Ela tocou o peito, no lugar que importa. Augusto olhou para Camila por um longo momento e pela primeira vez ele realmente a viu. Não como uma funcionária, não como alguém de uma classe diferente, mas como um ser humano, ferido, forte, necessário. Você trouxe meu filho de volta, ele sussurrou. Não, Camila balançou a cabeça. Eu só o lembrei de que ainda vale a pena falar, ainda vale a pena sentir. Augusto não sabia o que dizer. Ele tinha passado 8 meses tentando consertar Ian com dinheiro, com os melhores médicos, com terapias caras. Mas tudo o que Ian precisava era de alguém que entendesse sua dor. O que eu faço agora? Augusto perguntou. E pela primeira vez não era o empresário poderoso falando. Era apenas um pai perdido. Você está presente, Camila disse. Você aprende a ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração. Augusto olhou para Ian. O menino ainda segurava a foto de Pedro. Ele a ofereceu para Augusto. O que é isso? Augusto perguntou pegando a foto. É meu filho, Camila explicou. Pedro. Augusto olhou a foto. O menino sorridente. Os dentes faltando. O sorvete derretendo. Ele era lindo. Era. Camila tocou a foto. Ainda é, só não está mais aqui. Augusto devolveu a foto para Camila, mas Ian a pegou de volta e a segurou com cuidado.
Acho que ele quer ficar com ela, Camila disse surpresa. Você deixa? Augusto perguntou. Camila olhou para Ian, para aquele menino que tinha roubado seu coração sem pedir permissão. E então ela concordou. Sim, pode ficar. Ian abraçou a foto contra o peito. Os três ficaram ali, na cozinha pequena, enquanto o sol do Natal entrava pela janela. Lá fora, o mundo continuava. Pessoas comemoravam, famílias se reuniam, presentes eram abertos. Mas ali dentro, algo muito mais precioso estava acontecendo. Uma família estava sendo reconstruída, não de sangue, não de obrigação, mas de escolha. Camila, Augusto disse depois de um longo silêncio. Eu sei que já pedi isso, mas vou pedir de novo. Volta. Camila olhou para ele, depois para Ian. Para trabalhar? Para fazer parte da nossa vida, Augusto corrigiu. Não como funcionária, mas como... Eu não sei exatamente. Como alguém importante. Senhor Ferraz, eu não posso substituir a mãe dele. Eu sei, e não estou pedindo isso. Augusto respirou fundo. Estou pedindo que você seja quem você já é para ele. Alguém que entende, alguém que se importa, alguém que está presente. Camila fechou os olhos. Era tudo que ela queria, mas também era assustador. E se eu não conseguir? Ela sussurrou. E se for doloroso demais? Então nós lidamos com isso juntos. Augusto tocou o ombro dela. Porque você não está mais sozinha. E nem nós. Camila abriu os olhos e olhou para Ian. O menino estava olhando para ela com aqueles olhos que não eram mais vazios. Havia esperança neles agora. E amor. Tá bem, ela disse finalmente. Eu volto. Ian sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, mas era real. E Augusto sentiu seu coração, que tinha estado congelado por tanto tempo, começar a descongelar. Obrigado, ele disse para Camila. Não me agradeça ainda. Camila tentou sorrir. Eu não sei se vou conseguir. Você vai. Augusto tinha certeza. Porque você já conseguiu. Você trouxe ele de volta. Os três ficaram na cozinha por mais algum tempo, conversando, planejando, descobrindo como aquela nova dinâmica funcionaria. Augusto explicou que Genevieve não fazia mais parte de suas vidas. Ele tinha terminado o noivado na noite anterior, assim que descobriu a mentira dela. Camila explicou que precisaria de tempo para se ajustar, que alguns dias seriam mais difíceis que outros, que ver Ian ainda doeria, mas era uma dor que ela estava disposta a carregar. E Ian, que não falou mais nada naquele dia, simplesmente permaneceu entre os dois, segurando a foto, presente, curado aos poucos. Quando finalmente era hora de ir, Augusto se levantou. Podemos te buscar amanhã para passar o dia na mansão? Camila concordou. Que horas? Quando você quiser. Ian não queria ir. Ele se agarrou a Camila, os olhos suplicando para ficar. Eu vou estar lá amanhã. Camila prometeu, ajoelhando-se na altura dele. Prometo, não vou desaparecer. Ian olhou para ela por um longo momento. Então, devagar, ele soltou. Mas antes de ir, ele fez algo que surpreendeu todos. Ele beijou a bochecha de Camila. Foi rápido, suave, mas significou tudo. Camila segurou o rosto dele com as duas mãos. Até amanhã, meu amor. Ian concordou. E então deixou o pai guiá-lo até a porta. Quando eles saíram, Camila fechou a porta e encostou nela. Ela deslizou até o chão, abraçando os joelhos. E pela primeira vez em 2 anos, Camila chorou lágrimas que não eram só de dor. Eram de esperança, de gratidão, de possibilidade. Ela tinha perdido Pedro. Isso nunca mudaria. A dor sempre estaria lá, como uma cicatriz permanente em seu coração. Mas Ian tinha lhe dado algo que ela pensou que nunca teria de novo. Um propósito, um motivo para continuar. Um amor que não apagava o anterior, mas existia ao lado dele. Do lado de fora, no carro, Augusto e Ian voltavam para casa. Rafael dirigia em silêncio, sorrindo para si mesmo. Ela é especial.
Augusto disse baixinho, mais para si mesmo que para Ian. Ian concordou, segurando a foto de Pedro como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E talvez fosse, porque aquela foto representava algo maior que a perda. Representava a possibilidade de amar de novo, de confiar de novo, de viver de novo. Quando chegaram à mansão, Augusto pegou Ian no colo e o carregou até o quarto. Ele o colocou na cama e puxou o cobertor até o queixo. Feliz Natal, filho, Augusto sussurrou, beijando a testa dele. Ian olhou para o pai. E então, com uma voz pequena e rouca, ele disse: Feliz Natal, papai. Augusto congelou. Lágrimas finalmente escaparam de seus olhos. Você me chamou de papai. Ian concordou, os olhos já fechando de cansaço. Augusto ficou ali observando o filho adormecer. E pela primeira vez em 8 meses, ele sentiu algo que pensou que nunca sentiria de novo: paz. Ele saiu do quarto devagar e desceu para o escritório. A mansão estava silenciosa. A festa tinha acabado há horas. Os funcionários tinham ido embora. Mas para Augusto, aquele era o verdadeiro Natal. Não as luzes, não os presentes caros, não os convidados importantes, mas um menino que tinha voltado a falar e uma mulher que tinha mostrado que amor não se limita ao sangue. Augusto sentou em sua cadeira e olhou para a janela. A neve tinha voltado a cair, cobrindo o mundo com seu manto branco. E ele soube, com toda certeza, que a vida tinha dado a ele uma segunda chance. Uma chance de ser o pai que Ian merecia. Uma chance de construir algo real. Uma chance de viver de verdade. E ele não ia desperdiçar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.